Nós ouvimos em outros vídeos que comer carne de porco, comida japonesa e outras iguarias são permitidas para o cristão, mas fica a dúvida, existe alguma comida específica proibida para o crente? Segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento? É isso que nós vamos descobrir hoje. Olá, paz, eu sou o pastor Henrique Bravo, sou teólogo e nesse vídeo nós vamos descobrir finalmente se tem alguma comida que é proibida para o cristão. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz que crente não come, ou melhor, não bebe, não fuma, mas come e come demais. Come com a beleza. E muita gente nessa corrente pensa que nós podemos comer o que nós quisermos. Espera lá, tem coisa que é pecado sim. Embora nós temos como regra geral a declaração de Cristo em Marcos capítulo 7, dizendo que os alimentos são considerados puros, existe uma regra específica sobre proibição alimentar. E essa regra está em Atos capítulo 15. Deixa eu te dar o panorama. Houve um concílio em Jerusalém com os líderes da igreja primitiva, os apóstolos, os presbíteros se reuniram para traçar as diretrizes. O que poderia e o que não poderia se fazer. Mas por que isso? Você sabe que a igreja ela começa em Jerusalém com um núcleo de judeus. Ela foi se expandindo e ganhando gente de outros lugares, povos e nações. E essas pessoas tinham seus costumes. Então criou-se uma controvérsia sobre o que deveria e o que não deveria ser mantido da lei. Os cristãos judeus tentavam forçar os gentios a guardar a lei de Moisés. Só dá uma olhada no versículo 1 e 5, do capítulo 15. E a treta foi pesada, de tal ponto que culminou nessa reunião dos gigantes da fé. E então chegou-se um consenso. E não foi um consenso de homens. Atos capítulo 15, versículo 28, diz especificamente que foi o Espírito Santo que autorizou esse ensinamento. Agora vamos dar uma olhada no texto sagrado de Atos 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Então temos basicamente três tipos de alimentos proibidos explicitamente. Alimento consagrado a ídolo, carne de animal sufocada e sangue. Anotou aí? Passa para o teu nutricionista e comenta aqui, se você já comeu alguma dessas coisas. Mas me permita aqui explicar primeiro o sangue. A proibição de comer sangue não é uma novidade. Deus proibiu de comer sangue em todas as épocas da história. Veja, logo depois do dilúvio, o Senhor trouxe essa proibição. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 2 ao 4. Na lei de Moisés foi pior. Deus simplesmente ordenou em Levítico 17, versículo 10 e 12. Deixa eu ler esse texto para você. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Agora, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, aparece também. Então, biblicamente, é muito claro que o cristão não pode comer sangue. E tem muitas iguarias pelo mundo que são feitas de sangue. Dá uma buscada aí pelo Google. O que significa que, em tese, o crente não pode ser um vampiro, por exemplo. Mas não significa que possamos ter aquela heresia que os testemunhos de Jeová têm, que é dizendo que não pode ter transfusão de sangue. Não tem nada a ver. O texto não está falando sobre isso. Não é proibido a transfusão de sangue, tá? Não caiam nessa. Os outros dois alimentos que são proibidos são carne sufocada e alimentos consagrados a ídolos. Quanto aos alimentos consagrados aos ídolos, essa expressão é utilizada em Atos 15, versículo 29, além do versículo 20, mas também em capítulo 21, versículo 20, como também é usado em 1 Coríntios, capítulo 8 e em muitas passagens. Todas essas passagens condenam quanto a comer coisas sacrificadas a ídolos. Pensaria duas vezes diante disso, antes de comer doces em épocas festivas que são consagradas a ídolos. Muito cuidado com isso. Agora veja esse texto, como ele é pesado. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. É uma repreensão do Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Já para outra igreja, no versículo 20, Jesus diz assim: tem, porém, contra ti que tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O próprio Senhor Jesus advertiu duas igrejas diferentes por praticarem esse ato. E se você acha que não é nada demais, que é só uma coisinha, lembre-se que o primeiro pecado do mundo foi assim também. Só comer um fruto, só uma frutinha, não dá problema nenhum, você vê a lenha que deu até hoje, né? Se foi abençoado por esse vídeo, passa então para aquele irmão que gosta de comer sem pensar, que gosta de um chouriço, que vai comendo, fala para ele, isso é pecado, E se inscreve aqui para mais dicas nutricionais do céu aqui nesse canal. Deus te abençoe.